Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para a gente poder ter uma aulinha e falar hoje apenas sobre princípios recursais. Um vídeo curto, compacto, até porque a gente pode acompanhar isso melhor no nosso material didático complementar, que é um guia rápido que eu costumo postar no Canvas, e a doutrina de preferência de vocês. Falando em doutrina, eu sempre recomendo essa doutrina aqui do professor Fred Didier, além de outras como o Luiz Guilherme Marinoni, né, o Gustavo Medina, e dentre outros que vocês aí vão encontrar no nosso plano de ensino. Mas vamos lá hoje para a gente tratar rapidamente dos princípios recursais. Ah, Em complementação à teoria geral dos recursos, e tal qual quase toda disciplina do direito, né, a gente sempre vai se deparar aí com principiologia, né, do direito, né, e recursos não é diferente. Só que no que diz respeito aos recursos cíveis, esses princípios eles tomam uma forma ainda mais relevante, porque ele tem aí uma direção de norma, né? Ele orienta o sentido da norma de uma forma mais pragmática. E são poucos os princípios, embora muito importantes. O primeiro destes princípios é o chamado princípio da taxatividade. O princípio da taxatividade ele quer dizer basicamente o seguinte: remontando aqui as nossas lições do direito processual, de introdução ao estudo do direito e também de teoria geral do processo, nunca é demais lembrar que somente o legislador federal é aquele competente para legislar em matéria processual. Isso é dizer, somente o nosso Congresso Nacional pode ditar normas processuais, né? É vedado à Câmara Municipal, por exemplo, de Belo Horizonte, editar uma norma nesse sentido. A Assembleia do Estado de Minas Gerais, igualmente, também é vedado, né? Dito isso, nós temos aí no artigo 994 do Código de Processo Civil, que é uma lei federal, né, a Lei 13.105, um rol dos recursos que são cabíveis no nosso ordenamento jurídico civil, né? Então, esses recursos, esse rol, ele é um rol que a gente chama de rol taxativo. Daí o nome, princípio da taxatividade. Isto é, não é dado ao operador do direito ficar inventando recurso. Ele só pode utilizar aqueles recursos que estão previstos na legislação. Daí, mais uma vez, frisando o nome princípio da taxatividade. Perfeito? Seguindo adiante, nós temos um outro princípio, que é o princípio da unirrecorribilidade. Já adianto a vocês que alguns doutrinadores apresentam esse princípio sob o nome de princípio da singularidade. Igualmente perfeito o nome, qualquer adoção que desses nomes vocês adotarem estará correta. Apenas alertando mesmo que vocês poderão se deparar, mas se trata efetivamente da mesma. Nós iremos ver mais adiante na nossa disciplina, quando adentrarmos mais no conteúdo dos recursos em espécie, que para cada tipo de decisão, para cada momento do processo, caberá apenas um recurso por vez. Ou seja, eu tenho uma sentença e, por mais que caiba campo nessa sentença, por exemplo, embargos de declaração e apelação, primeiro eu interponho, por exemplo, os embargos, espero julgar os embargos de declaração para somente após outra decisão que julgou os embargos de declaração, aí sim interpor uma sentença. O princípio da unirrecorribilidade quer dizer um recurso por vez. E isso me impede, por exemplo, que diante dessa sentença, eu interponha, por exemplo, simultaneamente embargos de declaração e apelação civil, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ok? Há uma exceção disso, que não é bem uma exceção à regra, pois tratam-se competências distintas, que a gente vai ver mais adiante, que é a situação do recurso especial e do recurso extraordinário, pois neste caso, a Constituição e a lei determinam que esses recursos tenham que ser interpostos simultaneamente. Por quê? O STJ tem uma competência diferente do STF, mas o momento processual onde você interpõe esse recurso é apenas um. Então, daí a interposição simultânea, e esse caso específico não ofende o princípio da unirrecorribilidade, ok? Mais adiante, nós temos aí um princípio muito importante, que é o princípio da non reformatio in reius, ou, traduzindo o latim, em princípio da não reforma em prejuízo.
que quer dizer isso? Vocês vão te lembrar que quando eu disse da definição de recurso e da melhor doutrina que vocês extraírem, recurso é qualificado como remédio voluntário. E quando a gente fala a palavra remédio, nós temos aí a conotação de que é algo que melhora, que é algo que é tomado para melhorar uma situação. Isso quer dizer que diante de uma situação onde você é sucumbente nos autos, ou seja, você perdeu todo ou em parte o seu pedido e se e resigna contra a decisão que assim decidiu, você, ao buscar um recurso, você pretende única e tão somente melhorar a sua situação. E o princípio, ele proíbe que a decisão que vai julgar esse recurso venha a prejudicar a sua situação. Ele não pode agravar a sua situação. Um exemplo claro que eu dou isso. Você ingressou em juízo, pleiteando uma indenização, por exemplo, de danos morais, no importe total que você sugeriu de R$10.000. O juízo de primeira instância julgou procedente em parte o seu pedido para condenar apenas a outra parte a lhe pagar a importância de R$6.000. Perceba que você está sucumbente neste momento em R$4.000, já que ganhou 6 e perdeu R$4.000. Com relação a esses R$4.000, você poderá recorrer para quê? Para justamente tentar majorar aquela condenação que é de 6, para quem sabe ela chegar a 7, a 8, 9, 10. Na pior das hipóteses, ela não pode ser reduzida de 6 em razão do seu recurso. Ou seja, não pode o tribunal chegar lá e falar assim, não, inclusive o juiz já te deu demais, nós temos aqui baixar. O juízo não pode fazer dessa forma. O que não se confunde com o recurso da outra parte, porque nós não podemos esquecer que a outra parte também poderá recorrer e da decisão do recurso da outra parte, aí sim, a condenação poderá ser diminuída, pois aí, na verdade, estaria se dando provimento ao recurso da parte de ex adversa, ou seja, eles estariam tendo êxito. Não foi o seu recurso que te prejudicou neste caso, ok? Então, basicamente, ao falarmos dos princípios, nós temos esse pilar desses 3 principais que eu falei aqui agora, acrescido do princípio da colegialidade, onde é dado a gente que se espere, né, que os recursos possam, em algum momento do processo, serem julgados por outro grau de jurisdição, e esse outro grau seria um colegiado. Tudo para evitar aí decisões singulares, né, e tudo para assegurar o efetivo exercício do direito de ação, o efetivo devido processo legal, ampla defesa contraditório, e multiplicidade de opiniões e ideias do julgamento, né? Ou seja, mais um mecanismo que o princípio nos recursos nos assegura para assegurar essa garantia constitucional que é a extensão do direito de ação, que é o nosso direito de recorrer. Perfeito, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi apenas para falar desses 4 princípios muito importantes. Tomem nota deles, revisem esse vídeo, sigam o guia, dê uma lida na doutrina e participem do fórum. Eu vou soltar um fórum com perguntas e respostas, onde vocês poderão perguntar e eu irei responder, né, justamente para que a gente possa sanear eventualmente. Tá ok? Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.